Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do trabalho para melhorar o sistema carcerário de Pernambuco. Em agosto, uma força-tarefa do CNJ fez uma inspeção em unidades prisionais do Estado, nas varas judiciais e nos sistemas informatizados do Poder Judiciário. No programa de hoje, vamos ver os resultados dessa inspeção e, principalmente, as medidas que foram determinadas para a superação de problemas históricos. 12 equipes do CNJ inspecionaram presencialmente 16 unidades prisionais do Estado e constataram más condições carcerárias, especialmente superpopulação. Pernambuco tem 13 mil vagas para presos, mas estava com quase 3 vezes mais. A situação mais grave foi encontrada no Complexo do Curado, com uma ocupação de 360%. O CNJ determinou a suspensão imediata de mais internações no Curado e deu um prazo de 8 meses para que a superlotação seja resolvida. Em 2 meses, houve progressos, com uma redução de 10%. Se nós fizermos uma projeção para os próximos 6 meses, esse número vai chegar a praticamente metade da população carcerária que existia no momento da inspeção. 8 juízes do CNJ também inspecionaram varas criminais e de execução penal à procura de gargalos nas rotinas processuais. Todos os processos que envolvem réus presos estão sendo reexaminados. Para isso, foi criada uma força-tarefa de 16 juízes. Nós identificamos as unidades judiciárias que têm o maior quantitativo de processos que envolvem réus presos, e esses 16 juízes vão iniciar o trabalho deles exatamente na próxima segunda-feira para colaborar e ajudar os juízes titulares das varas, no sentido de designar audiência, proferir sentença, revisitar todos os despachos de decreto de preventiva, no sentido de reavaliar as decisões, no sentido de manter a custódia cautelar ou, eventualmente, conceder uma liberdade provisória. Então, o tribunal está empenhado em cumprir todas as determinações do Conselho Nacional de Justiça. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Karen Luize Villanova Batista de Souza, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Converso também com Vilma Melo, coordenadora do Comitê Pernambucano de Prevenção e Combate à Tortura. E ainda com Ramos Queiroz, coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária da região metropolitana do Recife. Muito obrigado aos três pela participação aqui no nosso programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Karen. Por que Pernambuco foi escolhido para esta fiscalização e o que se encontrou lá? Por favor. Nós escolhemos essas unidades, as unidades que foram inspecionadas, em razão dos índices dos registros, de tortura. Procuramos também colher uma diversidade nos estabelecimentos que foram inspecionados, então, pelo gênero, condição processual dos internos, se havia superpopulação, se havia algum obstáculo, acesso a determinados serviços, como visitas de advogados, visitas sociais, de religiosos, de organizações da sociedade civil, para que, a partir disso, nós pudéssemos ter uma visão mais globalizada e plural acerca da situação desses estabelecimentos e verificando-se a existência de indícios graves de irregularidades, adotar as providências que o sistema nacional e internacional exigem numa situação dessas. Ramos Queiroz, você atua como coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária na região metropolitana do Recife. Portanto, conhece com certeza o dia a dia desse sistema carcerário que apresenta tantos problemas. A gente viu na reportagem. Eu gostaria que você esmiuçasse um pouco.
Qual é a situação real desses presídios? Olha, na realidade, o Complexo do Curado é realmente um caos, né? Por conta da superlotação. Mas não é só o Complexo do Curado. Se você for em Igaraçu, a realidade é quase idêntica. Você imagine só que Igaraçu ela tem hoje uma capacidade, que é o BIG, né? Que é o PI, de 1.080 para poder acomodar. E hoje, nesse momento, tem 4.083. Então, é uma superlotação também. O Curado hoje, na realidade, se diz que não está podendo entrar, mas ninguém sabe, porque está pertence. Apesar da nossa pastoral ser uma pastoral permanente nas unidades prisionais, até porque foi determinado pela Secretaria de Justiça os 3 dias para que pudéssemos fazer visita em todas elas, são 12. Ninguém sabe se o Estado, poder público, né, que é da sua interesse, para poder fazer novas unidades, ou ver, porque na realidade é todos os dias é recolhido, e eu acho muito difícil chegar ao que foi determinado dos 70%, porque a quantidade de que são recolhido por dia é muito grande. Vilma, a questão é superlotação ou vai muito além? Você é coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Há casos comprovados de tortura no sistema penitenciário pernambucano? Isso é endêmico lá? Como é que você classificaria? Nós encontramos um jovem de 18 anos, com couro e o osso, deficiente e torturado. Gente, paciência. E isso, quando a gente vai para outra unidade, encontra a mesma coisa. Tortura é crime, e é um crime de lesa humanidade. A superlotação é uma forma de tortura. Porque onde cabe um, e você coloca 10, 15, 20, logicamente, o que é que o Estado de direito está fazendo, assegurando? Não está. A superlotação, para uma prisão que foi feita para 454 pessoas, e você coloca 2.000 e pouca, a área sanitária vai falhar, né? A questão sanitária, e todas as outras. E aí você só coloca 6 agentes, hoje, policiais penais, para cuidar dessas pessoas. Então, há um sucateamento, que isso é tortura, gente. Porque a gente sabe que tudo ali vai terminar em extorsão, em corrupção, mas o protagonista é o próprio Estado, que não cumpre o seu dever de fazer. Precisamos de monitoramento. Esse país precisa de monitoramento. Se não fosse a inspeção do CNJ, tudo ainda estava do mesmo jeito. Inclusive, eu sofri pressão dentro da unidade prisional para não entrar, depois da visita do CNJ, para não entrar em determinados locais que normalmente eu entraria. Então, ainda estou sofrendo pressão e perseguição por isso. Eu aproveito para perguntar a Karen. Afinal, depois de constatar problemas, e não poucos, que medidas o CNJ sugeriu, determinou? Mas eu vou pedir que a senhora liste, nos aponte as medidas logo depois do intervalo. A gente faz, portanto, agora uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do trabalho para melhorar o sistema carcerário em Pernambuco. Os nossos convidados são Karen Luiz Villanova Batista de Souza, juíza auxiliar da presidência do CNJ, Vilma Melo, coordenadora do Comitê Pernambucano de Prevenção e Combate à Tortura, e ainda Ramos Queiroz, coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária na região metropolitana do Recife.
Doutora Karen, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que a senhora respondesse agora. Depois de constatar inúmeros problemas no sistema carcerário de Pernambuco, o CNJ fez recomendações, determinações. Eu pediria que a senhora nos elencasse as mais importantes, por favor. Pois não. Eu gostaria, então, de fazer um relato de que a nossa missão foi encerrada em reuniões da comitiva, liderada, então, pela Corregedora Nacional, que era a ministra Maria Tereza de Assis Moura, com o governador do estado, Paulo Câmara, e com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo. Houve um compromisso de mudança no sistema prisional do Estado por parte tanto do governo como do Tribunal de Justiça. Percebeu-se de que houve uma disposição para reconhecer os problemas existentes nas prisões pernambucanas, admitindo a gravidade da situação, principalmente. Segundo o chefe do executivo local, um conjunto de providências para reabilitar as cadeias superlotadas em curto e curtíssimo prazo estão sendo desenvolvidos, com mudanças programadas para acontecer até dezembro desse ano. A Corregedoria Nacional de Justiça, em importante decisão, determinou ao Tribunal de Justiça de Pernambuco a redução de 70% da população do complexo prisional do Curado em um prazo de 8 meses. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça publicará um relatório dessas inspeções e da correição, contendo as recomendações aos diversos atores do sistema de justiça. O governo do estado se comprometeu em uma reunião realizada durante a missão a destinar 53 milhões na redução da superpopulação carcerária, fortalecendo o efetivo dos policiais penais e profissionais de nível médio e superior, para dar uma garantia de maior segurança no monitoramento eletrônico dos reeducandos. E até o final do ano, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, está prevista a contratação de 466 novos técnicos, né? A conclusão do processo seletivo para admitir 500 policiais penais, né? E ainda a abertura de 1.000 vagas na unidade 2 do presídio de Itaquitinga. Além da licitação para adquirir mais 4.000 tornozeleiras eletrônicas. Todas essas medidas têm como objetivo melhorar a situação do complexo do Curado. O que nós esperamos é um esforço por parte da administração prisional no Estado para a implementação das recomendações que vão ser publicadas no mencionado relatório, como anteriormente eu referi. Ramos, como o próprio nome do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ sugere, o trabalho é contínuo. Monitoramento, fiscalização, não se vai lá, faz a correção, volta-se e deixa para lá. Há um acompanhamento contínuo. Mas você, especificamente, vê isso no dia a dia, faz um acompanhamento diurno e há muito tempo. Essas medidas todas citadas pela doutora Karen têm sido implementadas? Há um encaminhamento? Que quadro você pode nos dar, por favor? Hoje é uma permanência concreta da superlotação, é como foi dito aí já. A superlotação traz justamente os maus tratos, e não é para menos você ter uma cela que é para acomodar 8 pessoas, 8 internos, e lá ficar 20, 25, 30. Você vai para um chamado castigo, que já tem um nome, castigo. Chega lá é para estar 6, tem 30, 35, tem que ser assim mesmo, quem mandou você vir para aqui. Então, eu acho que tudo isso a gente não vê. Agora, eu não estou vendo especificamente o Curado, não. Eu vejo isso a Barreto Campelo, eu vejo isso lá na PAI, que é a Penitenciária Agrícola de São João, eu vejo isso principalmente lá em Igaraçu. E se você for para o Frei Damião, que faz parte também do Complexo do Curado, aí é que vê as coisas piorarem. Nós fazemos a pastoral, é lastimável, porque muitas das vezes eu vejo os agentes da pastoral, que a pastoral vai justamente para levar a palavra, para poder evangelizar. Quando chega lá, e também fazemos as doações de materiais como de higiene pessoal do pessoal, que é uma coisa lástima, principalmente na área feminina, e a gente só vê e sai de lá constrangido, chorando às vezes,
pela miserabilidade que a gente vê dentro dos cárceres. Vilma, eu pediria que você nos desse o mesmo quadro. Depois da inspeção, as medidas anunciadas, o que você tem verificado? Verificado, e eu fiz o registro, né? Antes da inspeção, existia pessoas morando, morando, né? Beleza. Custodiada em situação de rua dentro das unidades. Tem uma unidade mesmo, ela não tem lugar mais para botar, o preso vai para fora do pavilhão, abaixa uma lona e dorme lá. E durante a visita do CNJ, todas essas lonas foram arrancadas. Eu volto a fazer o monitoramento e encontrar as mesmas lonas. Então, não sei se mudou, né? Até aqui eu não sei se mudou. É verdade. Então, a dificuldade é essa, né? Nós temos poucos defensores públicos, né? Se diz que vai se ampliar para 28, mas eu já soube que esses 28 não serão especificamente para a prisão, porque há uma defasagem enorme de defensor público. Não vejo, sinceramente, mas aí eu tenho que levar em consideração que tem licitação, que tem reunião, mas o Estado de Pernambuco, ele ainda está no tempo da Grécia, né? É meio espartano ainda. Então, ele não quer saber da sociedade civil, ele não quer fazer o acompanhamento como a Corte recomendou. Eu gostaria de ouvir novamente a doutora Karen. Certamente é um processo, são problemas históricos, é um processo, a solução, evidentemente. Eu lhe perguntaria, a prazo, de fato o CNJ tem feito o monitoramento constante, o acompanhamento constante? O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Foi estabelecido pela Corregedoria um prazo de 8 meses para que essa situação fosse revertida. O Conselho Nacional de Justiça, quando faz essa visita ao Complexo do Curado, ele tem como premissa, assim como em todas as suas ações, principalmente dentro do DMF, de promover ações de caráter preventivo, pedagógico, corretivos e continuados. O que nós pretendemos é enfrentar essa situação que é sistêmica, não é uma situação que seja específica do estado do Pernambuco. A gente verifica essas situações em outros estabelecimentos prisionais do nosso país. A gente precisa superar esse quadro de violação histórica e sistêmica de direitos, né, que caracteriza esse estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, e nós precisamos, por óbvio, atuar de forma continuada. Não é apenas uma inspeção, não é apenas uma visita, não é apenas uma incidência. É uma ação conjunta, continuada, entre o Conselho Nacional de Justiça, entre o Poder Judiciário local e todos os atores sociais que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos. Bem, eu acho que o Brasil tem muitas dívidas com os brasileiros, entre elas uma democracia sólida, outra dívida é a falta de pão e uma terceira, sem dúvida nenhuma, é a falta de direitos humanos. A gente aqui no Link CNJ torce para que haja avanços no sistema carcerário de Pernambuco e no sistema carcerário brasileiro como um todo. Muito obrigado pela participação de vocês três e eu tenho certeza vocês também torcem por isso. Eu agradeço, então, a Karen Luize Villanova Batista de Souza, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Vilma Mello, coordenadora do Comitê Pernambucano de Prevenção e Combate à Tortura, e ainda Ramos Queiroz, coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária da região metropolitana do Recife. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O
O CNJ apresentou o conjunto de ações no campo penal e no campo socioeducativo que serão desenvolvidas na gestão da ministra Rosa Weber. São 29 iniciativas previstas pelo programa Fazendo Justiça, parceria entre o CNJ, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Departamento Penitenciário Nacional. Entre as ações estão o investimento em tecnologia, em identificação civil e controle de vagas. Os tribunais regionais federais já receberam os recursos para pagar requisições de pequeno valor referentes a setembro deste ano. Essas requisições são pagamentos devidos pelas fazendas públicas. O total de recursos passa de 1 bilhão e 800 milhões de reais e mais de 170 mil pessoas vão ser beneficiadas. A data para o saque deve ser consultada no portal de cada Tribunal Regional Federal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul organiza atividades lúdicas, como saraus literários, para se aproximar de adolescentes. A iniciativa é feita em parceria com escolas do estado e discute com os estudantes assuntos como o uso do celular ligado à privacidade individual, relações abusivas e a violência contra a mulher. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Brigas com o vizinho, divórcio e partilhas de bens são situações que causam muito desgaste emocional e, se forem parar na justiça, podem virar um problemão se arrastando por um longo período. Mas existe uma maneira mais simples e menos desgastante de resolver esses problemas: é a conciliação. Seja na Justiça Federal, na Estadual ou na do Trabalho, é possível entrar em acordo com todas as esferas. E essa decisão só depende das partes envolvidas no processo. Se todos estiverem de acordo, é possível conciliar. Por falar nisso, a 17ª Semana Nacional da Conciliação está chegando e vai acontecer entre os dias 7 e 11 de novembro nos tribunais de todo o país. Mais informações nas redes do CNJ. Você sabia que as sessões e eventos do Conselho Nacional de Justiça contam com intérprete de Libras? A acessibilidade de todos os seus atos e ações é uma das prioridades do CNJ. E a gente explicou isso tudo em um vídeo com a ajuda da intérprete de Libras, Kelaine. Já foi lá nas nossas redes conferir? Faça isso e depois conta pra gente. E para finalizar, você sabia que o Conselho agora tem uma conta oficial no TikTok? Por lá, levamos informação do CNJ e do Poder Judiciário de forma leve e descomplicada. Já falamos sobre eleições, sobre a Constituição Federal e também sobre acessibilidade. Busque por @CNJ_oficial e comece agora mesmo a seguir mais esse canal de comunicação do Conselho Nacional de Justiça. Por hoje é só. Tchau, tchau! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, eu sou juíza da Vara de Execuções Penais da comarca de Mirassol do Oeste, no estado de Mato Grosso. Eu vim aqui hoje contar a nossa experiência com a reinserção social de pessoas privadas de liberdade. Os trabalhos foram desenvolvidos inicialmente por meio de um projeto chamado Mãos Amigas. Esse projeto visou que os reeducandos fizessem parcerias voluntárias, sem qualquer contraprestação pecuniária, aqueles que desejassem. E com essa primeira ação, se desmistificou o contato com a pessoa privada de liberdade. Aquele receio, aquele estigma de que a pessoa seria perigosa e as pessoas teriam um grande receio, caiu por terra. E as pessoas observaram que os privados de liberdade têm bastante vontade para trabalhar, se empenham bastante, porque para eles é uma grande oportunidade de sair da ociosidade do cárcere. A partir daí, diversas dessas empresas, diversas dessas entidades solicitaram a contratação de recuperandos. E além dessas vagas de trabalho extramuros de forma remunerada, nós temos também de forma remunerada dentro da unidade, em parceria com o município de Mirassol do Oeste, uma fábrica de bloquetes que se destina à pavimentação da cidade, em que 9 recuperandos trabalham de forma remunerada pelo município. Além desse trabalho, dentro da unidade, nós temos também uma horta comunitária, em que alguns recuperandos cuidam dessa horta e todo o excedente ele é destinado para entidades sociais do município. Nós temos também um projeto de leitura, em que foi feita uma parceria com o Rotary, foi mobiliada uma biblioteca e os recuperandos têm acesso a esses livros.
fazem resumos, e esses resumos, eles podem reduzir o tempo de pena desde que aprovados por uma comissão de validação. Por fim, nós inauguramos, agora no mês de setembro, o escritório social, com a finalidade de mais oportunidade de emprego, profissionalização, cidadania, contato familiar e a elaboração de um plano de saída. Todos aqueles que forem sair, não saírem de forma desamparada. E esses projetos, eles se traduzem como, em verdade, uma política de segurança pública. Porque hoje, um recuperando que sai e que não tem acesso ao mercado de trabalho, e que não tem acesso à sociedade, e que todas as pessoas enxergam ele como uma pessoa perigosa e marginalizada, o caminho mais fácil que ele vai seguir é o retorno para o crime. Então, pessoalmente, eu enxergo que muito dessa vulnerabilidade, a partir do momento que damos oportunidades, elas podem tomar um curso diferente para a vida daquela pessoa. Uma vida salva, uma família salva, muita felicidade encontrada em tudo isso. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.